Olá, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, dia especial, dia de O Amanhecer da Consciência Hebraica, episódio de número 60. Nós estamos em 15 de setembro de 2021. Você está acompanhando um curso que tem mostrado todo o desenvolvimento da história de uma grande parte da humanidade, a história do Ocidente, a história que nasce no Oriente Médio e que vem se desenvolvendo. E nós estamos acompanhando a formação do povo hebreu e também do Islã, do povo que vai dar origem ao islamismo. E, evidentemente, tudo isso culminará na figura espantosa, impressionante de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo. Ele, a mente mais privilegiada, que mais pôde enxergar com profundidade a existência do ser humano e a relação do ser humano com o todo, com a vida. E nós estamos exatamente no ponto do desenvolvimento genético deste ser humano que nascerá. Ele mesmo se chama o Filho do Homem, ou seja, o Filho é produto, o homem está como natureza humana. Então ele é produto da natureza humana. E nós estamos vendo o povo que foi escolhido, o povo que foi eleito, o povo que foi separado, o povo que teve um trabalho especial para que da genética desse povo nascesse esse ser humano que realizaria Gênesis 1:26. Façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Ele seria o primogênito, ou seja, o primeiro gerado e o unigênito da maneira em que foi gerado, a forma em que foi gerado, e realmente o primeiro a ser gerado através dessa genética do povo hebreu. E nós estamos na genética crística, estudando os antepassados de Jesus e com eles compreendendo as grandes leis formadoras de toda a realidade e adquirindo sabedoria, uma sabedoria milenar, uma sabedoria de milhares de anos e que nós estamos extraindo e retirando para nós. Nós estamos na história vendo o patriarca Jacó, desenvolvimento da sua história, crescendo e aprendendo com ele, e é o que convidamos você a fazer agora aqui conosco. Nos ventos do nosso Consciência Hebraica, a gente sempre tem essa tela que você pode ler com calma, e ela explica o porquê do Consciência Hebraica. Né? Das 4 faculdades, a essencial é que destaca o ser humano. Nela nós temos 4 expressões. A consciência é a fundamental que distingue. O hebraico para nós é a espiritualidade humana como um todo. O judaico, a história do povo que ocorre ali no Oriente Médio, como a música clássica e a filosofia. Sim, Jesus foi muito apresentado à grega, pela cultura greco-romana, e nós queremos um Jesus, mas a hebraica, buscamos o olhar original de Jesus para a espiritualidade humana. Venha com a gente, aqui você está vendo o início de tudo e de todas as coisas. Desejamos a você uma boa viagem e oferecemos o nosso jato para você viajar conosco. Hoje é dia de capítulos novos, né, e nós vamos ver o que há de mais importante neste bloco que nós acompanharemos daqui para frente. Não está entrando aqui em ordem, mas tranquilo, eu vou colocar todos, ler para você e depois eu faço o comentário. A escada genética crística em espiral, que da Terra toca o céu, você vai vê-lo daqui a pouco no próximo slide. O céu e a terra prometida não como um lugar, mas como um estado de ser. A medida realizadora do dízimo, 10. A direção da divindade através das características de cada pessoa. O fim anunciado desde o princípio, as várias relações de Gênesis e Apocalipse, e leremos ou leremos os escritos hebraicos como composição de mão única, o que é surpreendente, fantástico e causa elevação espiritual. Então, o primeiro item aqui, a escada genética crística em espiral que da Terra toca o céu. Nós vamos ver nesse capítulo impressionante, nesse bloco, né, nós veremos Jacó tendo a visão de uma escada mística.
ele põe uma pedra para seu descanso e aí sonha que uma escada da terra toca os céus. Então, há muita coisa interessante nesta compreensão, que nós vamos ver em seguida. O fato de que a terra venha não do céu para a terra, mas da terra para o céu, tem um significado muito profundo. É como quando Jesus ora a oração ao Pai, né? Ele não fala: Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele não diz primeiro assim no céu como na terra. Ele coloca a origem das coisas aqui, no tempo e no espaço. Então, a ideia, né, de que Jesus estava pronto no céu e veio para a terra, ela é uma ideia muito fundamentada na mitologia grega, onde do Olimpo, né, que era o céu para eles, os deuses desciam, tomavam corpo e vinham auxiliar o ser humano, vinham fazer processos aqui na humanidade. Né? E isso foi transferido para o cristianismo. Nós vamos aprofundar isso nos temas centrais, que vai ter uma série só sobre temas fundamentais, temas importantes da consciência hebraica. Nós vamos ver isso com bastante vagar. Mas agora, só citando para você, Jesus se declara o Filho do Homem, né? Como eu já comentei, produto da natureza humana. E essa terra começa na terra e vai até o céu. Na própria oração ao Pai ele diz isso, né? E quando ele está com Nicodemos, por exemplo, ele fala: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. E aí ele revela o Filho do Homem que está no céu. Então, para ele, o céu não é um lugar, é um não lugar. Então, por ser um não lugar, é um estado de ser, é um estado de consciência, é um estado de realização humana, é um estado de integração do homem com o princípio fundamental da vida. Então, esta escada que nós vamos ter oportunidade de estudar é uma escada genética, né? Então, se nós pudermos ver não uma escada em linha reta, mas uma escada em espiral, né, ela vai bater com desenhos que os cientistas fazem da espiral genética da qual todos os seres humanos procedem. Se nós olharmos a passagem de Jacó nesse sentido, ela vai tomar um significado espiritual para nós. Segunda parte, né, o céu e a terra prometida não como um lugar, mas como um estado de ser. Nós já comentamos outras vezes, né? A terra é prometida para Abraão, depois é prometida para Isaac, depois é prometida para Jacó. Nenhum deles herda a terra. E aí nós podemos até ficar confusos, né? Porque Deus dá a garantia daquela terra. Mas a terra prometida, ou a Canaã, a nova Canaã, ou a nova Jerusalém celestial, ou a Sião espiritual, todos esses símbolos de uma terra prometida está com referência ao ser da humanidade, ao ser de cada indivíduo que vai ser gerado à imagem e à semelhança de Yahvé Elohim Adonai, do Deus Criador dos céus e da terra. A verdadeira terra da promissão, da promessa, a verdadeira terra prometida é a realização do nosso ser. A verdadeira Palestina como terra prometida é a realização do nosso ser, a imagem e semelhança de Deus. É a nossa realização como templos vivos da Suprema Divindade. É a nossa realização como filhos de Yahvé Elohim Adonai. Então o céu, a terra prometida, não é um lugar, é um não lugar, é um estado de consciência, é um estado de ser, é um estado de realização. Né? A medida realizadora do dízimo, 10. Olha, se você está pegando esse estudo desde o início, você sabe que nós já trabalhamos uma numerologia, né? Uma logos, o logeu é estudo. Então, estudo dos números que estão nas Escrituras.
Então nós já comentamos que o 0 é o número da divindade, né? Que o 1 é o número do poder, Elohim, poder. 2, o número do Elohim, sabedoria. 3, o número do Elohim, ação, poder, sabedoria e ação, realizando Gênesis 1:26. Então 3 é o número de Deus, não de 3 deuses, mas de qualidades da divindade que são movidas para realizar o ser humano à sua imagem e semelhança. Ora, se 3 é o número do Criador, 4 é da sua maior expressão, que é a criação. Então 4 é o número da criação. E qual a maior expressão da criação? É o homem. O homem é o número 5. 5 é o número do homem natural, horizontal, que nasce na condição animal. Mas 6 é o número do homem que inicia sua jornada espiritual, que é o homem convertido, é o homem da metanoia, é o homem que passa para uma dimensão de compreensão mais profunda da existência. 7 é o número do profeta, é o máximo que a natureza humana consegue alcançar. 8 é o número do equilíbrio da criação, crístico e anticrístico, abismo e céu, qualidade abissal e qualidade celestial. 8 é o número do nascimento do Messias. 8 era o número da posição do Davi, o 8º filho. 8 é o número da circuncisão, se circuncidava a criança ao 8º dia. A maioria dos processos sagrados acontecem com o número 8, 40 dias e 40 noites. Moisés recebe a lei, Elias passa 40 dias e 40 noites, Jesus na tentação 40 dias e 40 noites. Então 8 é o número deste equilíbrio na criação, da qualidade temporal e atemporal. 9 é o número da máxima realização do Messias, máximo desenvolvimento da qualidade crística da humanidade, que culmina do lado vertical no Messias, mas também 9 é o número da besta, do anticristo, né? 666, 6 e 6, 12, mais 6, 18, 8 e 1, 9. O número da besta é o número 9. E o número do Cristo é o número 9. O maior desenvolvimento da ação da divindade na humanidade e da relação da obediência com a realização do propósito divino. E o 9 da maior evolução horizontal humana, do homem egocentrado, do homem normótico, do homem baseado no tempo e espaço. E o 10? O 10 é o número do homem gerado à imagem e semelhança do Criador, a ordem completa. O 0 é o número da divindade, né? Incognoscível. O número de Deus é o 3, 1, 2 e o 3, poder, sabedoria e ação, que é a divindade se movendo em propósito realizador, mas ela em si mesma permanece sempre infinita, incognoscível, é o 0. E então você volta com a ordem do poder, do 1, com o 0 da divindade, não à esquerda, mas agora, né, o 0 da divindade à direita. Então você tem o homem em unidade, realizado pela divindade, a sua imagem e semelhança. Então 10 é o número do homem gerado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós encontrarmos aqui, na passagem de Jacó, a medida do dízimo, né, nós já vimos ela lá em Abraão, quando ele dá dízimos a Melquisedeque e celebra a ceia, que o próprio Cristo vai usar como ponto máximo da sua realização, porque ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não a ordem levítica que surge depois, né? Se você ainda não entendeu tudo isso, calma, você ficando aqui no curso você vai entender, né? Então o Cristo realiza esta mesma ceia. E agora nós temos Jacó dizendo e propondo ao Criador o dízimo, né? Então, da mesma maneira que o ser humano propõe colaborar, né, consagrar parte da sua vida material, daquilo que ele acumula de bens, né, ele então coloca a serviço do reino, ele coloca a serviço dessa realização 10%.
Isso é um símbolo da criação, realizando, dizimando para Deus seres humanos gerados à sua imagem e semelhança. Significa então que 10% da humanidade vai chegar e 90% não? Não, esses 10% não é de indivíduos, esses 10% é de qualidade. Da massa humana, 90% vai culminar na geração de elemento anticrístico e 10% de qualidade crística. E esses 10% formará todos os filhos de Deus à sua imagem e semelhança, sejam quantos forem eles, tá? Seja quantos compreenderem, realizarem, viverem o propósito do Criador. Então, esse número 10, que você está vendo aí, a medida da realizadora do dízimo. Então, o dízimo simboliza o ser humano gerado à imagem e semelhança de Deus. Evidentemente, para aqueles que têm compromisso com o reino, né, sabe que é necessário colaborar com missionários, com igrejas, com todo o movimento que leva o evangelho, leva a palavra, leva o conhecimento das escrituras. Então você separa das suas finanças, 10% é uma boa referência. Você pode usar essa medida em graça, né? Não por lei, não por obrigação compulsória, né? Por compulsório dever, mas por um voluntário querer. Você pode querer participar, ela é uma boa medida, e você pode fazer muito mais do que isso, porque na lei do Antigo Testamento era obrigatório 10%. Na graça do Novo Testamento é 100%, né? Porque tudo que nós temos, na verdade, tudo que somos, nós temos a consciência que provém da divindade, né? Você tem saúde, você tem um trabalho, você ganha recursos, né? De onde vem tudo isso? Vem da minha competência, da minha força, da minha... Ok, né? Mas de onde vem a força? De onde vem a competência? Quem te deu o corpo? Quem te deu a vida? Você tem alguma nota fiscal aí que você pagou alguma coisa? Então todas essas coisas procedem da divindade, né? Ela é que nos dá tudo, ela nos capacita, nos dá condições. Então, nós podemos, em graça, usar daquilo que ela nos dá, retribuindo voluntariamente, colaborando com o trabalho que ela realiza através de pessoas, através de igrejas, através de grupos, né? A direção da divindade através das características de cada pessoa. Olha, nós vamos ver agora nessa história movimentos que envolvem família, né? Disputa das mulheres que se tornam esposas de Jacó. Então, o que nós percebemos? A divindade se move utilizando das características humanas, né? Nem anulando, nem controlando obrigatoriamente e compulsoriamente, fazendo com que as pessoas façam isso, façam aquilo, tirando o controle da vida delas. Não. Ela vai ver o que você tem de características, ela vai utilizar as tuas características humanas, vai fazer você aperfeiçoá-las, crescer, desenvolver, isso tudo em relação à divindade. E ela vai costurando o seu propósito em meio ao arbítrio do ser humano. Por isso que Deus não retira o arbítrio de ninguém. Ele usa as decisões de todos, o conjunto das decisões. Ele influencia as situações, as pessoas vão tomando posição e assim vai sendo costurado todo o propósito da divindade em cada indivíduo e na grande, imensa teia complexa, sistêmica, que envolve todos os indivíduos do planeta ao mesmo tempo. Só a divindade pode processar todas essas informações, né? Mas ela então vai respeitar as características de cada um de nós, inclusive os problemas, ciúmes, os nossos defeitos, as nossas falhas, os nossos problemas, tudo isso entra num processo de realização da divindade. E você vai perceber essa costura, essa delicada movimentação da divindade, realizando os objetivos dela, mas respeitando o indivíduo, cada uma das pessoas,
a liberdade de cada um. Bom, o fim anunciado desde o princípio, né? Nós estamos vendo que o Apocalipse está espalhado durante toda a Bíblia, nós já vimos vários símbolos apocalípticos e sempre que eles aparecerem, a gente vai relatá-los. E lemos as Escrituras, né? Realmente elas foram compostas por uma mente que inspirou homens e mulheres a colocarem as palavras ali naquele livro. E nós hoje temos tudo isso nas nossas mãos. Então, hoje compreendemos assim o que vamos ver nesse bloco. Agora, vamos aqui à nossa imagem maravilhosa da verdadeira escada de Jacó. Então, aí você tem uma escada genética. Cada elo dessa escada, cada ponta dessa escada tem ali informações que vão formar cada um de nós. Informações da altura, informações da cor da pele, da cor do cabelo, do tipo de nariz, tipo de cada característica de unha, de pele, de dentes. Todas as informações para construir um ser humano estão aí. E o que está escrito no texto é lindo, né? E sonhou, e eis que uma escada posta da terra, cujo topo tocava nos céus, a escada genética de Jacó. Então, agora, ao ler a passagem, você já vai ter uma outra ideia, né? Nós estamos vendo a genética de Jesus, onde ela se forma, e aqui agora vamos ao texto, você vai ver o texto sendo mostrado para nós. Gênesis 28 diz assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que uma escada posta na terra, olha, onde é que é colocada a escada? Na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que anjos subiam, ó, tudo é de baixo para cima, né? E desciam por ela. Porque está falando do homem, do ser humano. E eis que o Senhor estava em cima dela, ó, ele é a culminância. E disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti, darei a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão Betel, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. E aqui a gente destaca, né, Betel em hebraico significa casa de Deus, e lembramos de Jesus dizendo: eu sou a porta. Está lá em João 10:9, né? Então vamos destacar partes desse texto, vamos conversar sobre ele, né? Aqui no começo, o nosso primeiro destaque é escada posta da terra, cujo topo tocava nos céus, e anjos de Deus que subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. Bom, nós comentamos no início a respeito
do propósito de Deus ter início aqui no tempo, né? Mas nós já falamos que, se você acompanha o curso, você sabe do paradoxo atemporal-temporal. Então, o que é esse paradoxo, né? Existe um olhar do tempo para o eterno, que esse é o nosso olhar. Nós estamos no tempo, vivendo cada segundo, cada minuto, estamos vendo transcorrer do tempo. Então, para nós, há uma sucessividade de fatos, né? Mas, para quem está do atemporal, vendo a Terra, vendo o universo, vendo todo o propósito, não há lá no atemporal passado, futuro ou presente, no sentido de tempo. Então, do atemporal, tudo já está realizado, todas as decisões já foram tomadas, tudo já está cumprido, tudo já está feito. Deus não está esperando os seus filhos, Deus não tem propósito algum, Ele não espera alcançar nada. Essa é uma linguagem simbólica que nós usamos humanamente para compreender o eterno, né? Mas da nossa perspectiva, não é a perspectiva de Deus. Por isso, Isaías, numa das passagens, diz: o meu caminho não são os vossos caminhos, e nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. E assim como a terra está distante do céu, assim os meus pensamentos são distantes dos vossos pensamentos. Então, na perspectiva do paradoxo atemporal, se formos ver do tempo para o eterno, então Jesus iria nascer. Você iria nascer ainda depois de Jacó, eu iria nascer depois de Jacó. Mas, da perspectiva temporal, eu já estou no céu. Tenho confiança que estarei gerado à imagem e semelhança de Deus. Espero que você também. Você já está no eterno, né? Você já tomou todas as decisões que você tem que tomar. Isso não significa predestinacionismo, não significa que as decisões foram impostas a você, que você não tinha outra alternativa. Você, no tempo, as toma e elas têm consequências. No atemporal, todas elas já foram tomadas, né? Então, não procure explicações simplistas para isso, porque você vai acabar ou indo para extremos de um lado ou de outro, né? Ou considerar que tudo é determinado, que não há arbítrio, que há uma predestinação total, né? Ou considerar que o ser humano que é o Senhor completo da sua existência e tem um arbítrio ilimitado. Nosso arbítrio não é ilimitado, só a divindade tem o poder ilimitado de escolha, de ciência e de sabedoria. E nós temos uma faixa arbitral, uma faixa de consciência, e nós decidimos dentro dessa faixa que nos é dada, e a consequência vem a partir dessas decisões. Então aqui, quando nós vemos no texto, né, que a escada está posta na terra, tocava os céus, os anjos, eles normalmente vêm do céu, então não caberia dizer que eles subiam e depois desciam. Não, primeiro eles desciam, depois subiam. Mas é que a passagem reforça a ideia de que tudo está acontecendo no tempo, que essa escada está construída geneticamente, né? E onde é que está essa escada que Jacó estava sonhando? Ora, essa escada está dentro dele. Essa escada está na sua genética, está na sua semente, está no seu interior. Ele é a própria escada que da terra vai tocar os céus. Por quê? Porque na sua descendência, milhares de anos, isso irá acontecer. E aqui então o texto continua dizendo assim: e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado darei a ti e à tua descendência. Olha, não há uma palavra de Deus repreendendo Jacó, dizendo que ele era um enganador, dizendo que ele e a mãe dele enganaram o pai dele, dizendo que ele roubou a primogenitura do irmão. Você vê alguma citação disso?
nada. Então essa ideia de Jacó como enganador, um mentiroso e etc. Eu não vejo, não tem nenhuma citação desse tipo. Deus, ao contrário, reforça a identidade de Jacó, né? Premia ele, fala a respeito do seu propósito com ele. Olha como ele revela aqui, né? Eu sou o Deus de Abraão e eu sou o Deus de Isaac, né? Uma outra coisa também, o Senhor está no topo desta escada, né? Então, assim, tudo leva à realização do propósito do Criador. Ele, o Criador, é o êxtase, é o sumo realizador de tudo. Tudo culmina no Criador, culmina na sua realização máxima, no ser da divindade. Ele é a nossa maior expressão de vida, a nossa maior culminância. Ele tem que estar no topo da nossa escada, no topo da nossa realização. E aqui ele diz: eu sou o Senhor, esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Ora, eu sei que, lendo o texto, parece que a terra que ele está deitado, que Deus está falando, né? Mas se nós olharmos espiritualmente, esta terra prometida que Deus está realizando é o próprio ser de Jacó. É a própria realização dele, cumprindo Gênesis 1:26, a imagem e a semelhança do Criador. Então, eu darei a ti, e a tua descendência, ou seja, aqueles que vão descender de ti, será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então veja, de quem que se está falando aqui? Está falando do Messias. Ele é o ser humano que, uma vez realizado a imagem e semelhança de Deus, dará do seu espírito e formará todos os seres humanos à imagem e semelhança de Deus. Desde Adão até as duas testemunhas, os últimos seres crísticos que habitaram aqui na Terra, todos dependem do Messias, é do ser dele, é do Espírito de Jesus, o Messias, o Cristo, é que nós ganhamos a qualidade para sermos gerados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus diz para Abraão, quando Deus diz para Isaac, para Jacó, que através deles todas as famílias da terra seriam benditas, do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, ou seja, aqui o propósito da divindade não é feito só para o povo de Israel, só para o povo hebreu. O Messias vem do povo hebreu, mas o Messias é para toda a humanidade. Então, olha, tudo isso já está sendo profetizado aqui. Mergulhe no texto, veja como o texto, de maneira profunda, fala sobre o Messias. Descendentes serão benditas todas as famílias da terra. E estou contigo, eu te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenha falado. Alguma repreensão a Jacó do que ele fez? Não, pelo contrário, dizendo: é com você que está a minha aliança, você amou a minha primogenitura, você lutou, você buscou a minha glória, e ela está sendo derramada em você pela bênção do teu pai Isaque, e agora pela minha bênção na tua vida. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ora, que lugar é esse que Deus está? É aquele lugar que ele colocou a cabeça ali na pedra? De forma alguma. Deus não está no lugar, Deus está em Jacó. Ele está vendo a escada genética que está dentro dele. Ele está vendo a genética da qual formará o Messias, que está nas suas entranhas. Ele, na verdade, não olhou para fora. Ele teve uma visão e um sonho de dentro dele, do futuro do seu interior, da sua realização máxima.
Então, quando Jacó desperta e fala, ora, Deus está nesse lugar, é uma forma simbólica, mas que lugar é esse que Deus está? Dentro dele, dentro de Jacó. E ele ainda diz, olha, eu não sabia. Né? Então, o que acontece? Nós vamos tendo uma revelação gradual da divindade. Então, veja, primeiro ponto importante para você entender. A divindade, ela não vai se mostrar objetivamente para a humanidade. Ela não vai quebrar o equilíbrio da possibilidade exata de 50% dela ser e de 50% dela não existir. Porque assim, somente assim, o equilíbrio humano pode se expressar livremente. Se houvesse um desequilíbrio nessa propositura, o homem seria obrigado a aceitar Deus. Então, se você olhar as parábolas de Jesus, em todas elas Deus está viajando, dormindo, ausente. Só na parábola do filho pródigo é que Deus aparece como pai ali simbolicamente. Mas em todas as outras. Então esse equilíbrio jamais será rompido. Agora, então quer dizer que eu jamais terei uma revelação pessoal de Deus? Na tua subjetividade, você vai ter uma revelação gradativa, que vai crescer de fé em fé e de glória em glória, que vai aumentar dentro de você, que vai crescer e expandir a tua consciência, afetando o teu corpo, mudando os teus sentimentos, afetos, emoções, desejos, mudando a tua perspectiva mental, a tua forma de ver a criação e dando uma culminância espiritual, revelando dons na tua essência, mas sempre mantendo o equilíbrio, sempre sustentando esse equilíbrio, porque Deus só se experimenta na área subjetiva. No interior subjetivo humano é que está a verdade da divindade. E isso é uma experiência individual. É algo que você deve anelar, deve desejar, deve buscar. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Buscai, buscai, encontrareis. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Mas se você não tiver interesse, se você não quiser, não vai cair nenhum raio na tua cabeça, você não vai morrer de câncer por causa disso, Deus não vai perseguir os teus filhos, nem te amaldiçoar. Mas vai ter uma consequência, né? Objetivamente, você não vai ter nenhuma perseguição divina, não é assim que Deus lida com seus filhos. Deus vai insistir com você, tocando na tua vida e fazendo com que fatos aconteçam para que você desperte para Ele, para o amor dEle, para a vida dEle, para o interesse dEle em você. Como divindade que criou todas as coisas e quer que você a ame, que você a eleja, que você a escolha. Ele acredita em você. Ele exerceu fé em você como ser humano para chegar à imagem e semelhança dEle. Você pode exercer fé na divindade ou não. Acreditar no nada, acreditar no niilismo. Isso será uma arrogância e uma prepotência do teu ser em relação à verdade? Você avalia, por que é que não há este encontro, este desejo. Então, voltando ao texto, tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á em todas as dimensões. Então está falando aqui de todos aqueles que conhecerão Yahvé Elohim Adonai através de Yeshua HaMashiach, que conhecerão o Pai através de Jesus o Cristo, e o Evangelho se espalhando em todas as dimensões da terra. E na tua descendência, que é Cristo, serão benditas todas as famílias da terra que sentirem e buscarem essa experiência. Eis que estou contigo, eu te guardarei por onde quer que fores, não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenho falado. E aí, acordando Jacó, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia quão terrível é este lugar, quão admirável é este lugar. Que lugar é esse? O próprio Jacó. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Ora, quem é que será a casa da divindade? Quem é a porta pela qual as dimensões da realização se cumprem? É o próprio Jacó. Ele é o Betel de Deus, não é um lugar que é o Betel de Deus. Você é para ser templo da Suprema Divindade, você é para ser casa de Deus. E a porta que é aberta para os céus é a da tua consciência. Você pode realizar, se você centralizar,
se você priorizar, se você anelar, desejar, se você buscar, né? Porque esse é o sentido da vida e você vai compreender aquele buraco que existe em você, que só você sabe que está na tua subjetividade, à medida que você encontre o Criador e o Messias, isso vai encontrar saciedade, você vai encontrar paz, você vai encontrar plenitude. Mas não é algo que se possa provar ou impor para alguém. É algo que só um indivíduo pode experimentar, que é intransferível. Tem que ser uma experiência individual da própria pessoa humana, né? E aqui, olha, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus e a porta dos céus. Ó, depois Jesus vai dizer o que em João 10:9? Eu sou a porta. Eu sou a porta. Né? Jacó já estava profetizando o que seria a verdadeira porta, consciente de Deus. Né? Jacó não tem nem consciência. Ali nós vemos que ele ainda não tem maturidade espiritual, mas o Messias que procederá dele, ele saberá que o lugar de Deus não é para fora, que ele é o lugar de Deus. É um não lugar, porque é um estado de consciência. Ele vai dizer, eu sou a porta, aquele que entrar por mim achará vida e será livre, poderá entrar, poderá sair. Esta liberdade que a tua alma anela, deseja, né, quer vivenciar, e que só vai encontrar repouso na glória do Criador, na intimidade com o Criador, na vivência com o Criador e com o seu propósito. Né? Então, essa é a porta dos céus. Então, levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, pôs por coluna, derramou azeite, né, em cima dela, chamou o nome daquele lugar Betel, ou seja, casa de Deus. Né? E aqui ele faz propósitos. Né? Olha, tem muitos símbolos que nós poderíamos utilizar e aplicar nessa passagem, né? Essa rocha que ele coloca a cabeça, né? A rocha sempre simboliza Cristo. Depois ele derrama azeite, que é o símbolo do Espírito Santo. Então, a rocha vai produzir o azeite, que é a qualidade, o Espírito do Messias, que vai gerar o ser humano, a imagem e a semelhança de Deus. Né? Todos esses elementos estão contidos nesta passagem. Né? E agora ele então coloca aqui, olha, e se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, né, me der pão e vestes, então eu serei, e tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. Olha, aqui nós estamos vendo a evolução de Jacó. Ele ainda está tateando, né? O Deus que se revela ainda é o Deus do avô dele, Abraão, né? Ainda é o Deus do pai dele, Isaac. Está se tornando o seu Deus. Né? Eu estimulo você. Se você teve alguém de fé na tua família, teu pai, tua mãe te inspirou, né? Então, da mesma maneira que eles se dedicaram e buscaram o sagrado, que você possa crescer e ter essa experiência, que o Deus da tua mãe, o Deus do teu pai, né, se eles conheceram o Deus da verdade, ou se você está, como nenhum dos teus antepassados, compreendendo o verdadeiro Deus, então você está iniciando algo, você está fundamentando algo, né, que você pode passar para os seus filhos, você pode fazer com que desperte neles também essa experiência. Mas, evidentemente, você não vai transmitir essa experiência pronta. Eles vão ter que dar os passos. E aqui a gente vê Jacó dando esses passos, né? Ele faz um propósito com Deus. Ele pede para que Deus o livre, etc. Mesmo com essa revelação do sonho, ele ainda está em desenvolvimento. Ele ainda não tem maturidade para compreender tudo que acontece com ele. Né? Mas ele já propõe aqui, olha, que esta pedra que tenho posto por coluna será Betel. Então, na verdade, essa rocha que está fora, está dentro dele, que é o crístico, né? O elemento crístico, que vai culminar no Cristo. E será a casa de Deus, mas na verdade a casa de Deus é ele. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ora, o dízimo aqui simbolizando a sua máxima realização,
ele formado à imagem e semelhança de Deus, o descendente dele, o Cristo, alcançando esta glória também. E depois toda a humanidade que desenvolve fé no Messias, também entrando nessa mesma sintonia e nessa mesma realização. Então, assim, uma passagem dessa, né, nos remete à profunda sabedoria das Escrituras. A genética só foi desenvolvida em 1800 e pouco, aí, lá pelo Mendelssohn, né, que começou a experiência lá com as ervilhas e entendeu como a transmissão era feita. Mas a Bíblia é coalhada de árvores genealógicas. Né? A Bíblia é coalhada já do princípio da genética crística, que vai sendo transferida de geração a geração e vai formando os indivíduos até culminar em José e Maria e depois na realização de Jesus, o homem gerado primogênito e unigênito, gerado à imagem e à semelhança de Deus. Ora, nós vamos ficar por aqui. Não perca a continuidade dessa história e de toda essa sabedoria incrível. Nós somos um movimento Consciência Hebraica. Estamos no YouTube, é só você procurar Consciência Hebraica no YouTube. Você pode se inscrever no nosso canal para você receber sempre os nossos vídeos, deixar um like se você gostou do material, mandar para algum amigo, manda esse vídeo para alguém que você conhece, faça algum comentário, isso também ajuda a divulgar. E nós estamos também no Telegram, se você entrar no Telegram tem a biblioteca inteira, tudo é publicado lá, você acessa o passado. Estamos melhorando o Instagram e Facebook, precisamos de ajuda para melhorar essas redes. Nós somos um movimento Consciência Hebraica e desejamos que a vida infinita toque o teu coração, que você ganhe propósito, missão, direção, sentido, que a realização ocorra em você em todos os teus ascendentes e que você, ao morrer, ao realizar toda a tua jornada aqui, sinta grande alegria de poder ser gerado à imagem e à semelhança de Yahvé Elohim Adonai, através de Yeshua HaMashiach. Shalom Adonai, Salem Aleikum. Saiba, há um grande amor e um grande propósito para a tua vida. Nunca desista, porque há uma grande realização para o teu ser esperando por você. Até o nosso próximo encontro.